Olá! Bom, aqui é a Fada Cósmica e esse vídeo eu vou falar, comentar, fazer uma análise, uma conversa sobre como é o processo da mente iluminada, organizada, equilibrada, pacífica, de amor, para aqueles processos que eu descrevi sobre o arquétipo da mosca. Como é para nós essa parte, como que a gente sente, vê, percebe, analisa, reflete. Eu vou fazendo em graus, em vários graus. Vamos começar de uma maneira mais simples e eu vou pontuando aos pouquinhos, descrevendo algumas coisinhas sobre como que é que a gente faz para nos equilibrarmos, como nos mantermos em paz interior, como que é a paz mental. Porque muito se descreve sobre a mente iluminada, ela é pacífica, ela é límpida, ela é somente uma vibração muito específica. Então o que é a parte negativa do romantismo? Porque eu sou ultra romântica. Porque tudo pra mim é amor, carinho, luz. Mas o que é romantizar de maneira negativa é que as pessoas falam tanto. As pessoas confundem entre romantizar e uma pessoa realista. Aí a pessoa realista ela é mais valorizada porque ela não romantiza. Só que tá errado. A beleza da vida está na romantização. Só que vejamos, o realista e o romântico específico dessa mente caótica, aí que tá, os dois pontos são negativos. O que é romantizar de jeito ruim nesse aspecto que eu tava falando? É que se eleva um grau artificial do que é uma mente iluminada a ponto de que te faz sentir que é impossível de realizar esses atos e que só pessoas muito específicas vão alcançar. E aí vem aquela frase horrível que eu detesto, de que isso é para Cristo, deixa para Jesus, deixa para os santos, haja paciência, deixa para eles, porque essas coisas de bondade, essas coisas é só para quem realmente é santo. E aí você se exima de se colocar no caminho e ser uma pessoa melhor. Entende? Você não pode criar obstáculos. Isso tudo é justificativas, historinhas para você se justificar, para se isentar de fazer acontecer as coisas na sua vida, de você se responsabilizar pela sua espiritualidade de modo geral, vida, amor, coração, mente, não importa. Tudo isso é espiritualidade, não importa se é mundo físico, mundo quântico, mundo mental, não importa a dimensão que nós estamos falando, tudo isso é espiritualidade, isso é vida. Então você está se isentando de fazer o seu propósito consigo mesmo, se sustentando por coisas frágeis e fúteis. Então voltando, romantizar a mente iluminada te faz te afastar do ideal. Porque você está idealizando de maneira artificial, como eu disse, de que isso e aquilo sabe, começa a criar um montaréu de conceitos impossíveis do que é uma mente iluminada. Eu sou uma pessoa normal, é impossível isso pra mim. E aí você só vive fragilmente a sua vida, sem se questionar, sem se refletir, sem buscar a coerência mental necessária para ser uma pessoa realmente feliz, destruindo as ilusões e criando ilusões, outras ilusões. Sim, porque que é uma mente iluminada? E o romantismo que eu falei que eu sou ultra romântica é você criar novas ilusões de amor numa sociedade em que todas essas qualidades vivem e acontecem, conceitos vivos, e você se realiza mentalmente
emocionalmente, que o coração não é só emocional, ele também são outras coisas, e espiritualmente, vida. Por isso que romantizar é certo? É sim. Porque a partir do momento que você se coloca, eu sou realista, você nega no teu pensar, no teu comportamento de agir segundo a luz para ser uma pessoa melhor e co-criar um mundo melhor. Porque isso não existe, porque aquilo não existe, porque aquilo lá não é real, isso é utopia, isso é aquilo. O mundo é esse, a dor é essa e puta, acabou. E aí você reclama da dor da sua vida, reclama do governo, mas eu sou realista, então eu não faço nada por isso. Assim então, sem extrapolar uma coisa, a mente de um ser iluminado é impossível de se atingir. Porque os Budas, porque Cristo, porque os mestres ascensionados que nós tivemos na nossa história, os atos deles são impossíveis. Note uma coisa, há muitas histórias que foram mal contadas. Coesão aqui. E foram deturpadas ao longo do tempo. O que são registros que não conseguem se traduzir, registros que não conseguem acessar, registros destruídos? O que é a história da humanidade, senão um monte de lacunas e pessoas e seus legados que foram deturpadas e mal compreendidas? Então, a gente não sabe a história real por trás dos santos, dos Budas e do próprio Cristo. Cristo tentou ensinar muita coisa na época dele, conhecimentos que os Budas também ensinaram. Eu até acredito que Cristo tenha acessado linhas alternativas de conhecimentos que foram introduzidos aqui no planeta para ajudá-lo a se orientar, porque provavelmente ele nasceu lá naquele monte de pessoas ignorantes, que era aquele fanatismo entre vários conceitos, né? Aqueles fanáticos de vários conceitos entre machismos, religiões, comércios, política, enfim. Provavelmente ele não se conectou com nada daquilo, se frustrou, se entristeceu, enlouqueceu, entrou em insanidade. E eu afirmo isso porque eu já me vi insana e louca, não de perder a cabeça, entrar em ira, eu digo, ficar perturbada a ponto de necessitar de medicina, não. Mas por quê? Equilíbrio. Mas o que é insanidade? É mergulhar na psique de um grupo coletivo, de um grupo, e você tentar entender e compreender o raciocínio da mente daquele grupo, o porquê, as levas, as consequências e a motivação que cocria aquelas linhas mentais para chegar a certos resultados, comportamentos, sentimentos, opiniões, argumentações e discussões. E aí você se perde, eu me perco, aí o meu coração dói, minha mente dói, lateja, como eu já falei aqui, é físico, é mental, é psicológico. É como jogar Eno na água e faz borbulha. É lindo, né? Da hora ver aquele efeito físico, químico na água, mas pensa na mente saindo da homostase e borbulhando em caos. Cada molécula vai para um lado e você fica com aquela sensação na cabeça. Pensa aquele e aquela confusão emocional, psicoemocional. Então imagine Jesus. Então provavelmente ele foi na sua vida andarilha de ermitão, de mago, de louco, de mundo, e foi nas estradas conhecer as pessoas, conhecer seus problemas, conhecer suas filosofias, conhecer, colecionar sabedorias, colecionar concepções, colecionar visões, colecionar ciências.
Muito provavelmente ele foi lá para as Conchinchinas e acessou muitos conhecimentos milenares diversos que pautou o que estava acontecendo aqui, organizou o que estava acontecendo aqui. Ele teve provavelmente mentores que o guiou para ele saber exatamente o que fazer, como ensinar, como alinhar o que estava aqui. Como eu falei, eu tô alinhando também os meus conhecimentos, eu tô alinhando a minha mente, pautando do que tá mais coerente para mim. Esses vídeos, como eu já falei, é para eu mesma me assistir e compreender a minha evolução mental de sabedoria e espiritual, conectado ao que eu já era, já conhecia, organizando todos esses conhecimentos e conhecendo a mim mesma na outra perspectiva. Que eu sou uma pessoa muito silenciosa, sou muito na minha, muito observadora. Então tem muitas sabedorias e muitos conhecimentos que eu criei na minha mente, no abstrato, no silêncio, na contemplação. Então eu precisava verbalizar, conectar com conhecimentos superiores que estão conectados com o que eu já tinha aprendido e concretizado e criado na minha mente. Então esses vídeos também são para mim observar a mim mesma e compreender na maneira como eu comunico meus talentos, a minha maneira de pensar, os meus padrões, e eu mesma me ver, e eu mesma compreender essa evolução e os saltos que eu dei ao longo desses anos. Que nem eu tenho 32. Para muita gente isso é uma idade muito pouca para falar de sabedoria, para falar de muita coisa, experiência, etc. Mas observando a mim mesma e todo o processo da minha mentoria, eu consigo ter uma certa noção, e ainda assim estou com uma certa dificuldade de aceitar certas coisas sobre mim, porque não é fácil você se olhar e ver o seu nível espiritual, ver o seu nível mental e tudo que você sente e pensa. Porque querendo ou não, você olha para o mundo aqui de fora, como eu falei sobre Jesus, né? E aí você não se encontra aqui, mas ao mesmo tempo aceitar o seu nível, saber quem é você, compreender todas essas coisas. Não sei explicar, mas é muito difícil eu me colocar como não uma pessoa normal, que tem umas certas visões, umas concepções mais diferenciadas, para uma pessoa que não é só uma concepção diferenciada, é uma concepção mais evoluída, mais superior de luz. Então até para mim esses vídeos são para mim eu me analisar, me observar. Eu assisto os meus vídeos para editar, mas de uma maneira educativa. Eu tô me autoanalisando, eu tô vendo meus trejeitos, tô vendo os meus gestos, eu tô vendo como que eu tô me comunicando. E voltando para minha idade, eu posso olhar para a minha Letícia, né, a fada cósmica da vida real, dos meus 20, vamos jogar para os meus 15, aí eu salto pro 25, agora eu salto pro 32. É a mesma Letícia em nível constante mental, ou seja, eu não mudei, mas mudei completamente. O que é isso? Parece aquele Ouroboros destrutivos que você já explicou aqui, mas não, é que é uma constância, é uma coerência constante, de uma vibração constante. Pensa numa energia que ela vibra e ressoa sempre na mesma linha e na mesma frequência, sem picos muito grandes, sem baixos muito grandes, uma vibração mais constante e plena, em que você absorve conhecimento, faz essa linha de energia ficar mais densa, de mais enriquecimento, de outras vibrações energéticas, de conhecimentos, que se alinham e vai se ajustando na mesma frequência. Ou seja, o encorpamento dessa energia não é que é a mesma energia ganhando espaço, mas são mesmas energias ganhando a mesma frequência e caminhando junto. A olho nu parece que a mesma energia ganhando intensidade,
mas são várias frequências de energia de várias densidades caminhando junto. Aí eu percebi que o salto, acessando certos tipos de conhecimentos que chegaram para mim em certos momentos específicos da minha idade, eu dei um salto tremendo. De que eu olho para minha Letícia de 25 para de 32, eu vejo a maturidade que eu tinha já aos meus 25, mas vejo como a minha visão de mundo enriqueceu. Ou melhor, não enriqueceu. Sabe o que eu acabei de falar sobre dando nome aos bois? Um jeito simples de falar. Eu olhei para os conceitos que eu já tinha criado em sabedoria na minha mente e eu compreendi. Lembra aquele cubo que eu já expliquei também em outro vídeo? Que cada setor cinza, né? Para estabelecimento de valores. Então eu tinha coletado muita informação, muito conhecimento, e que esse cubo de valores me estabeleceu até aqui como me estabelecer e criar a minha mente e minha identidade. Só que acessando certo tipo de conhecimento, certo tipo de sabedorias, me fez ajustar com mais perfeição quais slots, quais partes desse cubo, esses conhecimentos, esses comportamentos, sentimentos, esses conceitos, todos iriam ser estabelecidos. Eu estou ainda co-criando isso com eles e visualizando esse processo. Então, também foi para mim perceber a minha construção e o meu crescimento aqui. Então, a nossa mente ela é pronta, como eu já falei aqui, porque ela já tem as árvores e todos os seus ramos que guia e absorve a luz, as energias para frutificar, já estabelecida, porque é uma mente pronta, já tem todas as ramificações ao longo de todo o meu processo evolutivo. Eu fui agregando ramos. Infelizmente tem muita gente aqui que nasce muda, não prolifera demais essa muda, falece, faz um novo processo de vida e retorna da semente para muda, semente para muda, porque tá faltando discernimento mental para procriar novos ramos, para que quando ela volta, ela não volte semente e muda, ela volte já uma muda maior, uma árvore mais estabelecida, até ser uma árvore plena. Então uma mente iluminada, ela é pronta, ela já tem tudo isso. Então ela precisa acessar e ser estimulada na vida para a ressonância, a energia atrativa e atraindo de volta para a mente os pensares, os saberes. Porque, por exemplo, eu tenho muitos talentos que infelizmente eu não consegui trabalhar nessa vida, eu vou trabalhar mais pra frente, estou trabalhando. Então tá tudo aqui. As minhas facilidades que eu sinto ao longo da minha vida sobre certas coisas, é porque tá lá. Mas por que eu sinto dificuldade em fazer? Porque neste corpo, nesse cérebro, eu ainda não concretizei aquele conhecimento, só existe na minha mente. Então conforme você vai acessando, você vai puxando tudo isso. E aí vai fazendo parte do meu aqui. Mas já é meu. Porque a gente não joga fora as coisas, a gente absorve de muito. Vida após vida é absorvência. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, se responsabilize pela sua vida adequadamente, porque tudo que você faz, não importa a vida que você tenha tido em outros momentos e aonde que você cocria ou deixa de cocriar. Tudo isso é absorvido para sua mente, vai fazer parte da sua mente. Não importa as podas que você precise fazer ao longo das suas vidas para que você se cure de conceitos ruins, que eu já venho falando também, para que seja eliminado da sua mente, para que aquele nozinho
que onde você podou, não cresça de novo aquele conceito. Você cria um novo ramo para frutificações reais em processos conceituais de luz. Mas conforme você vai acertando e vai deixando esses ramos se espalhar pela sua árvore, ela fica e vai criando a sua abundância mental, certo? Então, por isso que é importante, faça as podas dos conceitos ruins, sim. Sai da falsa alegação realista que a vida é assim, pronto, acabou. Isso é romantização e não sei o que. Não existe. Existe e não existe. Por que não existe? Porque você pensa como um falso realista e deixa de cocriar o que deveria existir, com a falsa ilusão de que aquele argumento, você quer que exista algo que deveria ou que é de fato? O que deveria, você tem que buscar. Porque o que deveria, em sentido luz e amor, tem que ser buscado. Ah, deveria ser assim, mas não é. Nós estamos vivendo a realidade como ela é, porque ela é assim. É cínico, é debochado, é monstruoso. Aí você não faz e continua do jeito que está, estagnado, inanição. Não cocria nada. Ouroboros destrutivo, você fica ali na superficialidade, vindo, dando voltas no próprio rabo, eternamente. Ok? Então, o que é romantizar de maneira negativa? É você achar que é impossível de você fazer na sua mente o que os santos, independente de quem eles foram, você tem que pensar assim, existem santos, existem pessoas ascendidas, existem pessoas boas que estão encaminhando o planeta e o coletivo e as pessoas e a espiritualidade sentido a evolução espiritual e mental das pessoas, certo? Mas a gente não pode afirmar sobre ninguém, porque cada pessoa tem o seu processo ascensional. E pode ter tido muitas pessoas que fizeram escolhas na sua vida que podem ser prejudiciais para ela e para sua evolução. Então a gente tem que partir do princípio de que eu não sei de nada. Não sei de nada. Eu não posso afirmar que essas pessoas são santas e o legado delas são X e Y, eu tenho que fazer exatamente como elas para ser uma pessoa santa e ser bem vista por Deus e tudo mais. Mas foi o processo dela, você não sabe de nada, você não sabe quem foi ela aqui e aqui, exatamente. Você não pode comprar legado dos outros, legados são deles. Eles conquistaram a vida deles do jeito que eles acharam que tinham que fazer lá, né, na vida deles. O que Jesus fez? Ele ensinou estratégias e padrões mentais de amor. Porque as pessoas eram desnutridas a osso puro sobre amor, respeito, direito, ética, devoção, se doar ao outro. Então ele precisou ensinar do zero o que é devoção. E as pessoas ainda não entendem o que é devoção. Atiram para todos os lados no desespero. Mas o que são esses conhecimentos desses iluminados que transitaram, caminharam sobre o planeta? Você tem que olhar para esses conhecimentos e refletir. Como eu falei, partindo do princípio que você não sabe de nada, ninguém sabe de nada, tudo aqui é uma simulação teste. Simulação teste. Você vai jogar fora a sua vida baseado em conceitos de simulação? Vida é vida. Não importa se você acredita ou não em encarnação e se você vai encarnar quantas vezes for necessário, sei lá, não importa. Tudo que você faz traz consequências traumáticas de dor, que traz feridas profundas na sua mente, na sua psique, no seu coração, em tudo que se trata de você. Responsabilidade e amor sobre qualquer coisa. Refletir.
o que são moscas que eu tava falando e como eu faço e percebo. De maneira simples. A reflexão. Partindo do princípio que existem muitas coisas acontecendo no planeta, de coisas ruins, extremamente cruéis, sádicas, insanas, de violência extrema, insanidade extrema, porque há muitas pessoas cocriando violência e crueldade, insanidade plena. E eu não tô falando só de psicopatias, porque as pessoas taxam um grupo específico de cruéis, psicopatas, sádicos e não sei o quê, mas é uma doença possível em muitas pessoas não colecionadas na estatística. Pois é, quantas pessoas comuns no nosso dia a dia pode apresentar algum traço de psicopatia, de maldades insanas na sua vida, fase da sua vida confusa e perturbada, que você nem imagina porque não está laudado. Pois é, isso que eu falei. Tem que tomar cuidado em como você confia nas pessoas. Refletir, pensar o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não tem como fugir do tempo todo. Porque a sua mente, ela tá trabalhando o tempo todo. Ela tá construindo visualizações, ideias, opiniões, julgamentos, conceitos. Ela tá absorvendo conhecimentos da sua área externa aqui, do seu trabalho, da sua casa, da estação de trem, a qualquer lugar que você sente. Eu tô aqui sentada, minha mente tá absorvendo o plano aqui ao meu entorno. Se tem barulhos, quais são, né? O que eu tô ouvindo? O que eu tô vendo? Eu sei que eu tô vendo aquela árvore ali, eu tô ouvindo alguns tipos de aves fazendo seus sons, eu tô ouvindo mecanismos dos prédios aqui com barulho de ventilação. De maneira simples, eu tô absorvendo isso. A minha mente tá observando se tem pessoas passando, se eu quero que elas escutem o que eu tô falando, se eu vou pausar o vídeo porque eu não quero, porque eu fico com vergonha, porque eu sou tímida. E aí eu vou processando. Um exemplo bobinho do momento só, assim, é exato, porque eu vi uma pessoa passando. E aí somente vai criando paralelamente, independente se você está conversando, se você está fazendo o seu trabalho, se você está lendo, se você está ouvindo uma música, você está processando o seu mundo à sua volta. E enquanto você está ouvindo uma música, uma pessoa ali pode estar passando e você escuta. Nossa, que esquisito. Tá. Aí passa uma outra pessoa, muito idosa, e você olha, nossa, que horror. Ela é, sei lá, muito enrugada. Eu tô exemplificando muitas coisas que eu já ouço por aí, mas que pode estar lá no fundo acontecendo. Em silêncio, você não tá falando nada e aparentemente você não está pensando nada. Porque essas moscas, esses fragmentos de opiniões, esses fragmentos de conceitos, eles vêm e vão aleatoriamente estimulados pelo seu ambiente, pelo seu sentimento, por alguma perturbação que você teve. Gera um sentimento, gera um fragmento, uma forma de pensamento, um fragmento na sua mente. E aí do nada você olha pra rua e pensa uma opinião sobre a rua, sobre o odor, aleatórios. Aí você chega no seu trabalho e você não tem noção de todos esses pensamentos que aconteceram na sua mente durante o seu simples trajeto da sua casa ao seu trabalho, ou do seu trabalho à tua casa. E aí você me pergunta, quantas opiniões, provavelmente você joga na sua mente? Quantos conceitos deturpados e negativos você usa
para criar e fomentar essas formas, pensamentos na sua mente. Porque uma coisa é a seguinte: você tem um padrão mental e conceitos, moléculas, como eu já bem falado, utilizando do conceito molécula para explicar os conceitos vivos. Você tem várias moléculas na sua mente que formam o seu genes mental. Pensa numa linha de programação de um programa de computador. Você descreve todo o processo daquela mente, vamos colocar a inteligência artificial. Como ela vai ler, como ela vai traduzir, como ela vai pesquisar, como ela vai cocriar qualquer texto e contexto pedido para ela, estimulado nessa inteligência artificial. Você está colocando conceitos, linhas, genes, moléculas ali, para que qualquer coisa ambiental que estimule essa IA perpasse essas moléculas e gere uma tradução. Ou seja, para fechar esse vídeo, aí pensa num feixe de luz que vai atravessar essas moléculas e no final, que nem a fibra ótica, vai perpassar por todas essas moléculas e vai chegar no final com a informação. Ou seja, você captou o dado, passou como fibra ótica por todas essas moléculas e cada molécula traduziu o estímulo da sua forma. E aí no final vai ser um agregado de uma informação, um conhecimento ali, certo? E aí vai lá, é aquilo ali. E aí gerou o pensamento. Ou seja, o que você cocria na sua mente é segundo os padrões mentais da sua mente. Então, observar isso que é o difícil, porque é natural para você. Então, faz você sentir e achar que o processo de autoobservação seja muito impossível. Isso é coisa para os santos, isso é coisa para os iluminados, não é para mim não. Não, é para você sim. Eu já ouvi num filme espírita de que nem que comece artificialmente, mas que comece até se tornar um hábito. E desse hábito ele começa a se fomentar de uma maneira mais rígida, constante e concreta na tua vida, a ponto que se torna natural. Aos poucos que esse comportamento se torna natural, ele vai ser suave e tranquilo para você. Mas você tem que começar, você tem que fazer. Mas e se eu falecer e na outra vida eu nem lembrar? Não importa, se você começar agora, significa que você já tem um princípio de interesse na sua mente, co-criando estratégias para adquirir e alcançar alguma coisa em nível espiritual dessa situação. Faça, não importa. Não desperdice a vida. Porque vida é vida, e eu já falei, todas elas comprometem e criam a tua vida em nível linha histórica para você de qualquer forma. Você vai desperdiçar mais uma vida? Vida, é sua vida. Se você já está pensando assim, você não tem amor por si mesma, pela sua vida e pela sua mente e pela sua linha histórica. O que é vida e o que é sempre poder criar histórias, vidas, memórias, sentimentos, conexões. Isso tem um valor que, se você não está vendo agora, já é um pontinho lá para você marcar na sua mente. Preciso refletir sobre isso, não é? Porque isso está dentro da reflexão que eu estou falando. Está dentro de observar esses padrões que, quando você está ouvindo alguém discutindo sobre essas coisas, olha, surgiu isso aqui na minha cabeça. Isso é uma opinião ruim, não é? Eu acho que é. Vou refletir, vou estudar, vou ler sobre e vou pensar e objetivar mudanças sobre isso. Entende? O que é auto-se observar, então? É o quê? Para fechar
esse vídeo. Observe-se. O que dá uns pop-up aí? Vamos pensar em telas quando você está pesquisando? Parece aquelas telinhas pop-ups que se chamam, né? Que você clica no negócio e aparecem outras telas. Então, toda vez que você está interagindo 100% da sua vida, do seu momento, quando você interage com as coisas, criam várias telas, vários pensamentos, várias sombras, vários discursos de fundo e de eco, que você tem que dar atenção a elas. Eu estou lendo sobre um assunto, o que está aparecendo na tela de fundo, porque a gente às vezes observa só o que está aparecendo na tela da frente, e no máximo um pouquinho do meio. Você tem que observar o que você pensa na frente, no meio, lá atrás e lá no fundo. E quanto mais rápido você tiver, mais lá no fundo você vai conseguir ouvir. É atenção plena a tudo. Eu tô aqui, do nada, pum! Eu tive um julgamento ruim. E que tipo de julgamento é esse? Foi machista? Foi de arrogância em nível de elite social, intelectual? Eu tô menosprezando, eu tô desprezando, eu tô desvalorizando. Ai, meu Deus, assim eu vou ficar paranoica. Pop-up de novo. Não é paranoia, é julgamentos que você deve controlar na sua mente, que são nocivos a curto e a longo prazo na sua vida, que machucam você e você não percebe. Outras moscas destrutivas sobre isso, que está destruindo o seu subconsciente, seu consciente, sua mente, e você não está percebendo. Quantos abusos você sofre no dia a dia que você deixa acontecendo, você se estressa, deixa pra lá, mas essas moscas vão acontecendo na sua mente, vão digerindo, colocando larvas, se alimentando até dizer chega da região da sua mente, dessa psicoemocional. E passar alguns anos, você começa a sentir coisas estranhas sobre você, sobre sua autoconfiança, sobre o seu emocional, sobre o seu amor próprio, até sabotagem sobre suas opiniões das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta, sobre seus amigos, sobre si mesmo, que você não percebeu que aquilo estava entrando em você. E aí aquilo foi minando o seu autorrespeito, o respeito pelas outras pessoas, que quando se você se deparar numa situação, você vê que você está numa situação lástima, e que quando você olhar em volta, talvez você não tenha ninguém para te ajudar ou compreender o seu problema, porque são abusos que você foi deixando adentrar a sua mente, que foi ferindo a sua dignidade intelectual, mental e emocional, e você não percebeu, porque você não criou uma reflexão sobre os acontecimentos a ponto de você já se dar uma observação, uma estratégia de mudança comportamental, uma autocura, que aquilo estabelecesse naquele momento já a eliminação da mosca, a medicação, um comportamento para que aquilo cicatrize de maneira saudável. Porque a gente é ferido o tempo todo e a gente constrói o tempo todo. Mas e o gráfico, como está na sua mente? O quanto você está destruído e quanto você está construído? Às vezes você não tem a mínima noção. Ah, mas eu tô bem, eu tô próspero, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tô bem, eu me sinto feliz. Mas aí você não tá percebendo que talvez a sua vida tá vazia e superficial, porque o teu padrão mental tá tão já naquela rota, que chega numa fase da sua vida que você não entende algumas angústias, algumas coisas que estão acontecendo, porque você não sabe o que está faltando. Porque as moscas vieram, roubaram, levaram embora e você não viu. Por exemplo. Bom, eu espero que para esse vídeo já tenha trazido algum processo mental que te auxilie a compreender
o que é, atenção plena e o que é observar as moscas ativamente no seu dia a dia, tanto em relação a você quanto aos outros. Algumas coisas eu sei que pode ter ficado meio superficial, porque é uma discussão que eu vou trazendo, mas como eu falo, a vida e a mente, a espiritualidade é complexa, então sempre terá vídeos para eu trazer assuntos, para eu discutir, para eu refletir e te ajudar de alguma maneira a refletir também sobre você e trazer a romantização e a ultra surrealidade de criar uma vida de luz espiritual elevada, independente. Não quero saber, entendeu? De desculpas, brincadeiras à parte. Não quero saber, não importa pra mim, entende? Eu só quero que você entenda que não importa. Tira essa chavinha, esse cadeado. Ah, mas porque os iluminados, eu sou uma pessoa comum. Faça de conta que você é uma pessoa iluminada, independente do seu nível, independente de qualquer coisa. Você é um ser divino, você é um ser iluminado. Só basta dar os seus passos. Esqueça que existem níveis, que existem qualquer coisa por aí. Eu posso, eu faço, eu cocrio, eu imagino, eu discurso, eu modifico. Eu sou feliz e serei feliz. Errei em muitas coisas, mas eu vou refletir, vou mudar. E se eu era feliz, posso ser mais feliz. E assim vai. Então, por favor, vamos lá, vamos conversar, vamos refletir. Muitos assuntos, muitas coisas eu vou postando, vou ter insights, vou colocando aqui pra vocês. Mas a mente é incrível, a vida é incrível. E não importa, como eu tava falando, não importa, sem desculpas, não importa nada. Só faça acontecer, só faça existir. Ultra romantismo, ultra surrealismo. Imagine o universo, desimagine, romantize, crie coisas boas. Se ilumine. Afinal, o que é a vida se não luz, amor? Lá fora é o que é, porque você acredita que a vida é assim. E não modifica o padrão de manada nocivo da sua vida. A partir do momento que você acredita e faz acontecer para a sua vida, acontece. É lógico que é difícil, porque nem tudo depende de você. Mas o que depende de você e você está bem aqui dentro, é o que importa. Eu penso assim, importa e não importa. Você sempre vem com esses dilemas confusos. É porque importa. Contanto que a minha mente e meu coração estejam em paz, e amor, e harmonia, e homeostase, tudo certo. Mas não importa, porque o mundo externo ele vai me tirar da homeostasia, vai me tirar do equilíbrio, vai me tirar do meu nirvana, vai tirar da minha harmonia mental, vai me machucar, vai me estressar, vai. E infelizmente eu sou uma pessoa que não consegue fazer sozinha as coisas, as pessoas precisam fazer por elas. Mas o importante é que, para fechar, você faça por você, faça pelos próximos que estão de você e seja feliz. Beijinho, até a próxima.